Oi, gente abençoada, tá tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa e com a sua família. Se esse é o primeiro vídeo daqui do canal que você está assistindo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Aline Muse e esse aqui é o meu canal, um canal onde a gente não tem nicho definido, onde a gente fala sobre a vida, sobre as coisas e aonde Deus está em tudo isso. Seja muito bem-vindo ao meu canal. A gente pensa numa dificuldade que é gravar um vídeo. Você fala que vai gravar o vídeo ou você só pensou em gravar um vídeo. Aí o cachorro começa a latir, o galo começa a cantar e é telefone tocando e a gente falando, pensando numa dificuldade que é gravar um vídeo. Parece que o mundo todo conspira para você não gravar. Mas no vídeo de hoje, esse vídeo que eu tô gravando hoje, ele era para ter sido gravado. Então ignore o barulho, gente. Vai aparecer barulho, eu não vou nem deixar de gravar por causa disso. Então, esse vídeo que eu tô gravando hoje, eu era para ter gravado ele quando o canal completou 500 inscritos. Esse era o projeto do canal. Só que o canal já completou 500 inscritos faz tempo e até agora eu não tinha conseguido gravar esse vídeo. Então eu tô aqui de volta com muito sacrifício para ver se eu consigo, para gravar esse vídeo, porque eu vou gravar esse vídeo. E esse vídeo vai ser em formato de perguntas. Eu, como sempre falo, eu gosto de gravar vídeos em formato de perguntas, porque eu consigo falar sobre vários temas de uma maneira mais assim, picada, né? De uma maneira mais resumida, mas eu consigo trazer vários temas aqui no canal que eu acho interessante. E é claro que essas perguntas vão ser para mim, relacionadas a mim, mas eu vou trazer aqui vários ganchos aí para assuntos futuros que eu quero trazer aqui no canal. Então, vamos trazer de novo a nossa entrevistadora oficial aqui no canal. Se apresenta aí, Aline. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sim, então, você pode fazer então a sua primeira pergunta desse vídeo de hoje. Bom, então vamos lá. Com que idade você começou a namorar, Aline? Com que idade eu comecei a namorar? Então, gente, eu sempre tive. Eu já falei aqui em alguns vídeos, acho que eu tenho vídeos sobre esperar no Senhor. Eu vou colocar aqui no box de informações que tem uma playlist aqui no canal sobre namoro cristão. E eu sempre tive o propósito no meu coração de namorar com uma pessoa só, sempre, assim, quando eu voltei para Jesus, né, que eu tive meu encontro com Jesus. Se você não assistiu esse vídeo, eu também vou deixar ele aqui embaixo para, se você se interessar, você assistir. Então, quando eu tive esse encontro real com Jesus, eu sempre coloquei no meu coração o propósito de namorar com uma pessoa só. Não me entrava assim na cabeça a ideia de estar lá assim com meu marido, né, com meu futuro marido, e ter ali, encontrar pessoas na rua que já foram meus namorados. Não entra assim na minha cabeça. Na minha cabeça eu tinha que ter um namorado só. Eu tinha que ter um relacionamento com uma pessoa só. E na época eu não entendia muito bem isso, mas de certa forma era até uma inteligência emocional que eu tinha de não ficar me ligando em vários relacionamentos. Por quê? Porque em tudo que você se liga em vários relacionamentos, você acaba carregando sequelas desses relacionamentos passados para o seu futuro relacionamento. Então, se eu tive um namoro abusivo, eu vou levar sequelas disso pro meu próximo relacionamento. Se eu tive um namoro com ausências, com dificuldades, eu vou carregar essas sequelas pro meu futuro relacionamento. Então, de uma certa forma, o meu pensamento era muito inteligente, né? De não passar por nada disso e tá ali sem sequela nenhuma para poder assumir um relacionamento que me levasse até o altar, que foi o que aconteceu. Então, com 15 anos, eu assumi um namoro com o meu atual, com o meu marido, né? Com o meu marido. E a gente passou por um processo de oração, porque eu sempre tive em mente que o relacionamento toda na minha vida precisava que Deus estivesse no centro. Porque se Deus não estivesse no centro, não ia dar certo. E essa é a melhor receita que a gente pode ter, é trazer Deus para o centro de tudo aquilo que a gente for fazer. Seja de um estudo, seja da família, tudo Deus tem que estar no centro. Porque Ele estando no centro, vai ser perfeito, não vai ter defeito, não vai ter dificuldade? Não vai ter dificuldade. Mas nos momentos que aquilo ali parecer que vai cair, Deus ele vai ajudar a gente a segurar as pontas e a conseguir se manter de pé. Então a gente começou a namorar com 15 anos. Antes disso, houve aí um processo de oração. A gente orou, buscou a Deus, pediu a Deus orientação, direção, e também entendemos se a gente estava alinhado em propósitos, né? Se o meu propósito era o mesmo dele. Então, vale ali aí uma dica para os adolescentes, para os jovens que estão aí querendo namorar. Busque em oração a Deus, busque se aconselhar com pessoas mais experientes, mas principalmente busque saber se a pessoa que você está querendo namorar, ela está alinhada em propósito com você, né? Quer dizer, se vocês estão querendo ir para a mesma direção, porque
Se você se unir com uma pessoa que não quer ir para a mesma direção com você, a tendência é que isso não dê certo, porque você vai puxar para um lado e a pessoa vai puxar para o outro, e no final nenhum dos dois vai chegar a lugar nenhum. Então, a gente viu que estava alinhado ali o nosso propósito e a gente começou primeiro com amizade. Já falei isso aqui no canal. Nós começamos primeiro num processo de amizade, de conversa. Eu já conversava com o meu... Nessa época não era namorado ainda, eu já conversava com ele coisas que eu ainda não tinha conversado com ninguém, que eu não me sentia livre para conversar com ninguém. Então isso é um bom sinal, você começar um relacionamento com amizade, né? É um passo muito importante aí. Mas comecei a namorar com 15 anos, sim. Lembrando que, gente, com 15 anos eu já tinha uma maturidade muito além da minha idade. Eu já tinha uma maturidade muito acima, sabe? Eu já sabia o que eu queria, eu já sabia para onde eu queria ir. E idade não quer dizer maturidade. Tem muitas pessoas que têm uma idade e não têm maturidade. Então, a gente não pode julgar pela idade da pessoa. Tem muitas pessoas novas que têm muito mais maturidade do que pessoas que já têm mais idade. E eu, com 15 anos, já tinha muita maturidade, já sabia muito para onde eu queria ir. E principalmente eu já tinha um relacionamento com Deus para saber o que eu queria da minha vida. Então, começamos a namorar assim com 15 anos. Já falei demais, né, Lili? Pode passar aí para a segunda pergunta, então, vai. O que é um namoro cristão? O que é um namoro cristão? Bom, gente, o namoro cristão, ele é um namoro que ele acontece de acordo com os princípios bíblicos, né? E de acordo com a Bíblia, né, o relacionamento sexual, o ato sexual, ele só é para os casados, ele só é permitido para o casamento, ele não é permitido para noivos nem para namorados. Então, o namoro cristão é um namoro que principalmente ele preza pelo conhecimento ali daquela pessoa, por você se relacionar, não intimamente, não fisicamente com aquela pessoa, mas você entender quais são as metas, objetivos, propósitos, para onde ela quer ir, e ali avaliar se realmente essa pessoa que você quer casar, que você quer dividir uma vida e que você quer se unir com ela para ser uma só carne, porque o casamento bíblico é se unir com a pessoa e ser uma só carne. Por isso que biblicamente não existe separação, porque você se uniu com aquela pessoa e você é um só. Você agora não é mais dois, você é um só. Então, a separação não é uma aprovação. Deus não aprova a separação, porque o casamento diante de Deus é a união para ser um e não mais dois. Então, namoro cristão aí envolve muito isso. Pode ir para a terceira pergunta, Aline. Você se arrepende de ter casado cedo? Se eu me arrependo de ter casado cedo? Bom, como eu já falei aqui no canal, eu me casei com 18 anos. E, gente, eu não me arrependo. Eu não acho que existe idade para você casar. É claro que uma criança de 12, 13 anos não tem idade para casar. Claro. Mas assim, com 18 anos eu já era maior de idade, já sabia exatamente o que eu queria. E meu marido também, né? A gente já tinha certeza daquilo que a gente queria traçar, já tínhamos responsabilidade sobre as nossas ações. Mesmo antes da gente pensar em casamento, a gente já tinha responsabilidade sobre as nossas ações diante de Deus e diante das pessoas, da nossa família. E é claro que tudo isso foi concordado com a nossa família, né? Claro, jamais você deve fazer alguma coisa que esteja em desacordo, desalinhado aí com a sua família, porque você deve respeito, deve obediência ao seu pai, sua mãe, aos seus líderes também. Então, mediante a tudo isso, eu não me arrependo de ter casado com 18 anos, né? Tava alinhado ali com o propósito que eu tinha de também não ter filho muito tarde, né? Eu não queria ter filho muito tarde, então também não poderia também casar muito mais pra frente, porque não estava alinhado com o desejo do meu coração. E é claro que tudo aconteceu em harmonia, porque também seguiu a vontade de Deus. Pode passar para a quarta pergunta, Aline. Como é a experiência de casar ainda estudando? Como foi casar ainda estudando? Então, quando eu casei em julho, então eu casei nas férias. Eu estava no terceiro ano do ensino médio, né? E assim, não foi difícil não. Não foi difícil não, porque o meu noivo, né? Ele sempre me levava no ponto. Então, tipo assim, ele mais me apoiava nos estudos do que a minha própria família. Então, ele sempre me levava no ponto, ele comprava o meu material. Então, assim, ele já era o meu principal apoiador. Então, quando a gente casou, isso só melhorou. Ele já me levava no ponto. Quando a gente casou, ele continuou me levando no ponto, continuou comprando meus materiais. E eu terminei o ano e na formatura ele tava lá para me dar o canudo. Foi ele que me deu o canudo. Não foi nem meu pai e minha mãe, foi o meu marido e foi muito legal.
É muito legal, assim, quando você se une a uma pessoa que, como eu falei, tá indo pro mesmo lugar que você, e mesmo que ela não chegue a determinado lugar, ela fica feliz que você chega ali naquele lugar. E isso é muito importante. O nome disso é parceria. Então, se você tá querendo se unir com alguém aí, se una com alguém que seja parceiro, seu parceiro ou sua parceira, que vai te apoiar aí em tudo aquilo que você fizer que for bom, é claro, pros dois. Pode passar para a próxima pergunta, Aline. Divide com a gente um arrependimento. Se eu tenho um arrependimento, gente, a gente não é perfeito. Nós não somos perfeitos. A gente, como eu falo, a gente é um projeto em construção. A gente está em constante evolução, né? Transformação, metamorfose. A gente está aí nesse processo. Então, é claro que a gente se arrepende de coisas que a gente não deveria ter feito, de coisas que a gente poderia ter feito e não fez. Sim, mas eu entendo que mesmo diante desses arrependimentos de coisas que a gente achava que não devia ter feito, tudo isso é parte de um processo que constitui a gente, né? Esse dia eu tava pensando sobre isso, eu tava olhando os vídeos antigos aqui do canal, e eu tava pensando, gente, onde eu tava com a cabeça para gravar esse vídeo desse jeito, dessa maneira? Eu mesmo me criticando, né? E eu pensei assim, gente, eu acho que eu vou apagar esse vídeo. Esses vídeos, né? Esses que eu tava criticando. Aí Deus falou assim no meu coração, mas isso é parte do seu processo, é parte do seu crescimento. Então, tipo, a gente não nasceu grande, a gente nasceu criança e foi crescendo. A mesma coisa na vida, você vai errar para aprender com seus próprios erros e para falar para outras pessoas não cometerem os mesmos erros que você. Então, em relação a esse arrependimento aqui, eu me arrependo, assim, das brigas que eu criava no meu casamento pela minha baixa autoestima. E isso é até um assunto que eu vou trazer aqui no canal mais pra frente. E eu já falei aqui no canal que eu tinha uma autoestima muito baixa. Então, pelo fato de eu ter autoestima muito baixa, eu oprimia o meu marido com o meu ciúme. Então, eu era extremamente ciumenta. Até para frequentar lugares, eu e ele junto era difícil, porque eu achava que todas aquelas mulheres que estavam ali naquele ambiente iam chamar mais atenção do meu marido do que eu. Então, o problema era eu, não era ele. Então, eu me arrependo, assim, de ter criado esses conflitos à toa. Só que eu entendo que isso é parte de um processo que eu precisei viver, que eu precisei amadurecer até hoje para vir aqui falar para outras mulheres, para outras jovens, para outras pessoas que isso é passageiro, que tem como superar isso. Tanto que hoje eu não sou nada disso do que eu era antes, né? Foi um processo que eu passei. Mas, sim, é um arrependimento. Próxima pergunta, Aline. Como você lidou com as críticas em relação à sua escolha? Como eu lidei com as críticas em relação à minha escolha de casar? Olha, gente, eu já falei aqui no canal, as pessoas se espantavam muito. Porque quando eu tinha 18 anos, eu não lembro, eu não tenho fotos aqui do meu casamento, até tenho, mas eu não conseguiria colocar aqui agora. Gente, eu tinha muita cara de criança, muita. Sabe o que é cara de criança com 18 anos? Eu tinha muita cara de criança, eu tinha cara de adolescente. Então, quando eu falava que eu ia casar, as pessoas se espantavam com a minha decisão. Nossa, mas vai casar com não sei o que lá. Então, as pessoas colocavam culpa na religião, né? Ah, porque é crente, não pode isso, não pode aquilo. Aí casa pra ter logo, né? As pessoas sempre falavam essas besteiras. Mas, tipo assim, gente, palpite tem em todo lugar. As pessoas, elas... Quando você encontra pessoas que elas não têm a vida delas como prioridade, elas vão querer se meter na vida dos outros. Quando a nossa vida passa a ser a nossa prioridade, a gente não tem tempo de cuidar da vida dos outros. Quando a sua vida é uma prioridade. Agora, quando você não tem a sua vida como prioridade, você vai gastar seu tempo cuidando da vida dos outros. Então, não tem pra onde correr. Isso acontece. Né? Só que eu, assim, eu sempre fui uma pessoa muito teimosa. Então, tipo, se eu decidi alguma coisa e eu entendi que aquilo ali é bom pra mim, dificilmente alguém vai me convencer a não fazer aquilo ali. Entendeu? Então, eu lidava sempre falando, não, eu vou casar sim, eu vou ter filho sim. E foi isso que eu fiz e graças a Deus por isso, porque eu não me arrependo hoje. Próxima pergunta. Vocês casaram virgens? Sim, se nós casamos virgem. Gente, esse assunto sobre sexualidade é um assunto que eu pretendo trazer aqui no canal. Eu pretendo muito trazer esse assunto aqui no canal. Porque, gente, a gente não pode ter tabu para falar sobre sexualidade, a gente não pode ter tabu para falar sobre sexo, porque foi algo que Deus criou, foi algo que Deus deu pra gente de presente, não só pra gente procriar, mas pra gente ser feliz, pra gente ter uma vida plena, conjugal em relação ao sexo. Então,
A gente não pode ter tabu para falar sobre isso, a gente não pode ter tabu para trazer esses assuntos para a geração que está vindo, biblicamente, né, à luz da Bíblia. Então, eu pretendo trazer esses assuntos sim aqui no canal. E é claro que eu preciso falar de mim, que eu não posso falar da vida dos outros, tenho que falar da minha. Então, assim como eu sempre tive propósito no meu coração de namorar com uma pessoa só e com essa pessoa namorar, com essa pessoa casar, nós sim nos casamos virgens, ambos. E a melhor coisa que tem, não existe coisa melhor. O mundo fala de que você tem que experimentar isso e aquilo. Gente, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Não tem coisa melhor do que exclusividade. Vamos supor assim, você tem uma criação de um estilista, por exemplo. O estilista, ele cria um vestido. E vamos dizer, ele criou um modelo exclusivo para o casamento de uma pessoa. Gente, aquele vestido só vai ser usado pelaquela pessoa. Aquele vestido foi só daquela pessoa, entendeu? Foi exclusivo para ela. Assim é o que Deus determinou pra gente, né? Que a gente fosse exclusivo do nosso amado e o nosso amado fosse exclusivo nosso. Então não tem coisa melhor do que isso. Enquanto o mundo fala que você tem que ter vários pratos, experimentar vários pratos, Deus ele tá falando pra gente que a gente precisa ser exclusivo. E isso vale também para a vida espiritual. Deus nos chamou para ser exclusivo dele, para servir somente a ele e não dividir o nosso coração, o nosso amor com outros deuses. Então, da mesma forma é o casamento, né? Eu sou do meu amado e meu amado é meu. Então, nós nos casamos virgem e a melhor escolha que tem é essa, né? A gente poder hoje em dia passar isso para os nossos filhos, essa nossa experiência, e colher os frutos disso, porque toda obediência que a gente presta a Deus, ela vai ter uma recompensa com certeza. Assim como a desobediência também vai ter ali uma fatura que a gente vai ter que pagar, a obediência também traz ali bênçãos para a nossa vida e é muito bom. Então, a última pergunta, né, Aline? Que a gente já tá com quase 20 minutos de vídeo. Diz aí um conselho para os adolescentes e jovens que querem namorar. Um conselho para os adolescentes que querem namorar? Gente, primeiro conselho que eu dou para quem tá querendo, para quem quer namorar, porque quando você chega na fase da adolescência é normal que você queira se relacionar com alguém, não é errado isso, entendeu? Mas um conselho que eu te dou, em primeiro lugar, coloque Deus como centro. Deus ele tem que ser o centro, ele tem que ser o seu alvo, ele tem que ser o seu foco, ele tem que ser o seu tudo, entendeu? E busque sempre direção, em primeiro lugar em Deus, depois na sua família, né? E depois ali na sua liderança, para que você tome uma atitude de acordo com o que Deus tem para você e não de acordo com a sua própria vontade, né? Que é o nosso coração enganoso. Mas se você fizer isso e tomar essa atitude dentro da vontade de Deus e é claro, amparado pelas pessoas que Deus colocou para te dar suporte, que é em primeiro lugar a sua família, depois a liderança da igreja, com certeza vai dar tudo certo. E se for Deus que estiver preparando isso para você, não vai te acrescentar dor, porque a bênção de Deus ela enriquece e ela não acrescenta dores. Eu sou um exemplo disso, tá bom? Então, eu espero que esse conteúdo tenha te abençoado. A Aline pode se despedir. Tchau, Aline. Tchau, pessoal. Eu espero que esse conteúdo tenha te abençoado, que Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua família. E se Ele permitir, a gente volta aqui de novo com o próximo vídeo, tá bom? Se esse conteúdo te abençoar também, por favor, compartilha, tá? Porque foi muito difícil gravar ele, tá bom? Tchau!